Vamos falar agora sobre vácuo, a importância do vácuo, o que é o vácuo, para que serve essa ferramenta aqui, no caso o vacômetro, para que serve isso? Para que serve o vácuo? O que tem em relação o vácuo com a refrigeração, Davidson? Se eu disser para vocês que o vácuo ele é o vilão da refrigeração, ele é o vilão do sistema do circuito de refrigeração. Por quê? Vamos ver lá então. Vamos pegar aqui um exemplo aqui para explicar para vocês um pouco sobre pressões aqui. A água, H2O, né? A água, ela ferve a uma temperatura de 100 graus Celsius, né? E evapora e congela ela ferve a 100 graus Celsius e congela a 0 grau, no caso, né? Então, a menos 0,1. A temperatura de solidificação da água aqui, menos 0,1. A água, a pressão de 1 atm, a pressão atmosférica, a pressão a nível do mar, a água ela vai sempre ferver a 0 grau e congelar a menos 0,1. Isso a 1 atm, né? Que 1 atm é o que vale o quê? É o que vale a, se não me engano, 7.000, igual a 7.800 microns. 1 atm equivale a 7.800 microns. Então, a 1 atm é a pressão nível do mar, é uma pressão atmosférica nível do mar, a água ferve a essa temperatura. Se a gente for numa outra região um pouco mais elevada, um exemplo, vamos pegar aqui Curitiba. Tem um nível do mar, ela é muito mais alta do que o nível do mar. Então, lá em Curitiba, a água ela não ferve a 100 graus, ela vai ferver a 98 graus. Em Curitiba, pois tem uma pressão um pouco menor. Se eu reduzir, quanto mais eu reduzo a pressão, mais eu vou reduzindo a temperatura de evaporação da água. Lembrando que o sistema de refrigeração, ele não se dá bem com umidade. Vocês se lembram dessa bolinha aqui, da aula que a gente passou? Que isso aqui que é o interior de um tubo de refrigeração, do evaporador, do trocador de calor evaporador, ele é assim o interior dele. Isso aqui chama-se tecnologia, por isso que antigamente os ar-condicionados convencionais de 7.000 BTU era um negócio desse tamanho, e hoje em dia é um aparelhinho desse tamanhozinho aqui, pequeno. Por causa dessa tecnologia, entre muitas outras tecnologias mais, essa foi uma tecnologia que revolucionou bastante a troca de calor. Então, o sistema de refrigeração, ele circula o fluido refrigerante circula, vai lá, faz evaporação, comprime. Caso entre um pouco de umidade dentro do circuito de refrigeração, do sistema de refrigeração, o que vai acontecer com essa umidade? Davidson, de onde que vem essa umidade? Alguém pega, de onde que vem a umidade? Alguém pega e joga água ali? Não, umidade do ar. Aqui no litoral, a nossa umidade relativa é em média de 80%. Em dias dia de chuva, a umidade vai para 98%. É quase que a gente respirasse embaixo da água. Por isso que a gente não abre sistema de refrigeração, não abre linha de refrigeração dia de chuva. Porque muita umidade, pode entrar muita umidade dentro da linha e dá muito trabalho para você fazer o vácuo, conseguir atingir os padrões diferenciais de vácuo, no caso, né? Então, você abriu a tubulação, entrou ar, entrou umidade. Já presume-se por isso. Peguei o tubo, abri aqui, entrou ar, você abriu, ele já entrou umidade. Entrou umidade para o sistema, já vai comprometer. O que compromete? A umidade, a água, o que ela vai fazer? Ela vai chegar no trocador de calor, quando o gás estiver passando, ela vai acumular aqui, ó. Ela vai começar a acumular umidade aqui nessas ranhuras. E vai começar a servir como o quê? Vai começar a servir como um isolamento térmico da evaporadora. Ó. Ela vai começar a acumular nessas ranhuras e o que vai acontecer? Vai dar perda de troca de calor. O fluido vai passar por aqui, não vai ter uma troca de calor, não vai ter uma troca de calor eficiente, vai dar perda de troca de calor, isso no evaporador. No tubo capilar, no dispositivo de expansão, dependendo do nível da umidade, ele pode, a hora que o capilar ele faz a expansão, que o gás sai de líquido a alta pressão para líquido a baixa pressão, ele pode até congelar, criar cristais de gelo e acabar ajudando a obstruir o tubo capilar.
O compressor ele foi feito para comprimir vapor, para comprimir gás. A umidade dentro do sistema de refrigeração, quando o compressor está comprimindo ali, o que a água significa ali dentro dessa umidade? Ela vira como se fosse grãos de areia, ela fica como se fosse sólida. O compressor ele vai comprimir, ele vai estar comprimindo como se fosse pedra. Então você vai o quê? Entortando palheta, estragando pistão e tendo perda de eficiência, entupindo o capilar. Tendo com isso, o que vai acontecer na real? Aumento do consumo de energia, perda de rendimento e vida útil do aparelho cai lá para baixo. Além que se tiver com umidade, você não vai conseguir obter um frio de 6 a 10 graus de temperatura de insuflamento da evaporadora, do ar-condicionado. Pois, lembrando, qual é a temperatura ideal de insuflamento para uma evaporadora, para um ar-condicionado? Tem que insuflar a temperatura entre 6 e 10 graus. Então, com umidade no sistema, a máquina vai estar insuflando 14, 16, 18, 15, não vai estar conseguindo insuflar nem a 10 graus. A umidade é o vilão do sistema de refrigeração. E como que a gente faz para garantir que não tenha umidade? Baixando a pressão através do vácuo, do vacômetro e da bomba de vácuo, né? Então, o que o vacômetro, o que a bomba de vácuo faz? Ela simplesmente pega essa pressão e ela baixa essa pressão até... Quais seriam as pressões indicadas, Davidson? Entre 500 a 250 microns. De 500 a 250 microns. O vacômetro, esse vacômetro analógico, que eu sempre indico esse vacômetro devido ao preço dele, é mais em conta, né? Ele ser um vacômetro ali que não tem problema de pilha. Eu não gosto muito dos digitais, pois eu tive experiência ruim de a bateria ficar fraca e você consegue fazer o vácuo com a boca, então fica bem complicado ali, né? Então esse aqui é sempre seguro e eu gosto das coisas mais analógicas. Então esse vacômetro analógico, ele vem medido o quê? Ele vem em microbar. Microbar não é a mesma coisa que micros? Não. Quanto que valem 250 microns em microbar? Vale 0 microbar. 0 microbar é o que vale 250 microns. Então, quando a pressão dele chegar no zero, quer dizer que atingiu o vácuo ali dos seus 250 microns. Além do vacômetro ele servir para você garantir que realmente atingiu o vácuo, chegou o vácuo, você vai conseguir identificar sem vazamentos, pois se atingiu esse vácuo, você fechou ali, deixa o vacômetro na linha, espera ali uns 10 minutos, 5 minutos, se o vacômetro subir, quer dizer que entrou pressão positiva, se ele não subir, quer dizer que o sistema está estanque, né? Pega o manômetro para mim. Aí nós temos o manômetro. No manifold ele tem o que? Ele tem as medidas. Obrigado. Ele vem com as medidas, né? Eu vou até tirar o vidro aqui para facilitar, para vocês poderem visualizar. De 0 até 30 ali, né? Ah, Davidson, tem refrigeristas que fazem um vácuo ali até 30. Ah, atingiu. Não. Esse 30 do vacômetro, do manômetro, vocês sabem quanto que ele significa em microbar? Esse 30 ali do manômetro, ele significa 3.500 microns. O 30 do manômetro, 30 negativo do manômetro. O 30 negativo do manômetro ele equivale a 3.500 microns. E quanto que você precisa chegar? Precisa chegar de 500 a 250 microns. Então, você fazendo o vácuo só pelo manômetro, você não vai conseguir identificar vazamento, você não vai conseguir fazer um vácuo bom, garantir que teu sistema esteja livre de umidade, que obstrua o seu evaporador, que perde rendimento no aparelho, que perca eficiência. Só com um vacômetro, realmente, você vai conseguir fazer um bom vácuo e garantir que o seu sistema esteja 100% desidratado e que esteja 100% livre de umidade para poder ter uma boa refrigeração, um bom aproveitamento, um bom rendimento. E aí assim você fez um bom vácuo com o vacômetro, os procedimentos corretos. Quando você for medir a temperatura de insuflamento, você vai ver lá que vai estar jogando seus 8, 9 graus, o aparelho vai estar com uma alta eficiência.